Oi, gente, tudo bem? Muito obrigada por vocês estarem aí participando, né? Vamos às recomendações. Tivemos aí de manhã falando um pouco sobre as questões do plano de saúde, as convenções coletivas, né? O que é vantajoso para o empresário e para o profissional, o trabalhador. Só que ficou algumas dúvidas, vamos tentar sanar essas dúvidas e ver essas questões, tá? Anotem, por favor, que de tarde eu vou estar aí, vou estar respondendo também as dúvidas de vocês, caso tenham mais, né, na verdade. Vamos às recomendações. Eu ainda tô tossindo, né, barulho, e eu ainda tô com um processo alérgico, como vocês estão vendo, né, essa tosse ainda tá me atrapalhando, mas tá tudo bem, tá? Vai ficar registrado na pauta das empresas e o vídeo será mandado para vocês sanarem todas as dúvidas, enfim, tirar todas as dúvidas que vocês precisam. É claro, vocês podem perguntar quantas vezes for necessário, porque é importante entender deste assunto, tá bom? Mas eu também vou deixar algumas referências para vocês buscarem, para vocês lerem, estudarem. É muito fácil de entender. Tá? É só ler algumas vezes e fiquem tranquilos com isso, tá, gente? O importante é a gente pesquisar, ler, buscar os especialistas para conversar. E é isso aí. Vamos falar mais um pouquinho disso, né? É importante. Ô, gente, falar sobre o plano de saúde, dos benefícios, das vantagens para o empresário e para o profissional, o trabalhador, é muito importante, porque existem esses benefícios, né? Essas vantagens. Mas a gente sabe que não são todas as empresas que têm a condição de oferecer um plano de saúde. Mesmo porque o plano de saúde ele tem que ser um plano bom, né? Se for para você oferecer um plano ruim, vai ficar um pouco difícil, né? Lembrando que nós temos o nosso sistema único de saúde, o SUS. As pessoas também podem estar utilizando o SUS. O SUS é para todos, independente daqueles que têm plano ou não. É para todos, tá? Então, vamos deixar as crenças limitantes de lado. Que as pessoas têm convênio, para que elas estão usando o SUS? Desculpa, é universal, é para todos. Não interessa se ela tem plano de saúde. Se ela precisar utilizar o SUS, ela pode utilizar o SUS. Nada a impede de fazer isso. Tanto que nas campanhas de vacinação a gente deixa bastante claro, quem quer vacinar no SUS, fique à vontade, quem quer vacinar com a gente também, fiquem à vontade. Até aí tá tudo bem? Vocês compreenderam isso? Então não julguem, tá? A gente sabe que existem pessoas e pessoas, a gente sabe que existem pessoas que abusam, mas aí é ela e Deus e isso não é da nossa conta, tá bom? O importante é fazer a conscientização, levar o autoconhecimento e vocês estudarem. Vou passar também algumas referências para vocês lerem. Eu já falei isso já? É importante essas referências, tá bom? Vou passar na chamada do vídeo, quando eu mandar eu escrevo e passo para vocês. Vamos falar um pouquinho sobre as convenções coletivas de trabalho e a importância delas para o plano de saúde? Vamos falar um pouquinho, né? Olha, surgiu muitas dúvidas, então a gente vai discutir um pouco isso. CCTS minúsculo, Convenções Coletivas de Trabalho. As convenções coletivas de trabalho. A gente vai falar CCT, beleza? Todo mundo sabe que são convenções coletivas de trabalho. Gente, elas estabelecem melhores condições de trabalho para os empregados, que são os profissionais, e também vai proporcionar mais segurança jurídica nas empresas, né? Jurídica para os empresários, para os empregadores. Além de permitir também o exercício de uma atividade seja ajustada às necessidades do contratante, tá? O exercício de uma atividade ajustado às necessidades do contratante. O que ele tem que fazer? Ele vai ter que fazer um certo estudo dentro da empresa dele para saber quais são as pessoas que ali trabalham, as necessidades, qual o tipo de problema de saúde que está acontecendo ali dentro para fazer um estudo epidemiológico. E isso é aí onde eu entro. Exatamente, a gente faz
todo esse planejamento para o empresário ver qual o melhor plano de saúde a ser contratado para passar para vocês. Né? Tudo isso tem que ser visto, não é simplesmente, vamos fazer aquele plano que ele é mais barato e azar e tal. Não é assim. Né? Eu acho que uma empresa séria, uma empresa com responsabilidade, ela vai olhar todas essas questões. Mas a gente tem que levar em consideração que existem empresas que não têm condições para isso, tá? Lembrando que empresa não é obrigada a dar plano de saúde, não é obrigatório. Depois a gente vai falar sobre isso também, tá bom? Mas quando tem convenção trabalhista, a CCT, aí a questão muda de figura. Aí é obrigatório ter sim, tá? Bom, é o que a gente fala, né? A CLT, a consolidação das leis trabalhistas, lá no artigo 611, ela vai estabelecer que a Convenção Coletiva de Trabalho, a CCT, é o acordo de caráter normativo pela qual 2 ou mais sindicatos representativos de categoria econômica e profissionais estipulam condições de trabalho aplicáveis. Né? Isso no âmbito das expectativas, viu, gente, de representações às relações individuais de trabalho. Cada pessoa tem que ser estudada, a gente tem que saber as características, as condições, o que acontece, que tipo de problema que aquele profissional tem em relação à saúde. É muito importante saber isso para planejar o cumprimento dessa convenção coletiva de trabalho em relação a plano de saúde, tá? Ou seja, a CCT, ele é o acordo, gente, que resulta da negociação do sindicato, que representa uma determinada categoria profissional. Tem isso. Se você está em uma categoria, você tem que saber se você tem um sindicato que vai olhar por você, tá? Categoria profissional de trabalhadores e o sindicato patronal, que vai representar os empresários, os empregadores de uma categoria econômica específica, tá? Bom, esse reconhecimento legal das convenções coletivas de trabalho, ela é assegurada pela Constituição Federal. Tá lá no inciso XXV1, que é o 26, do inciso 26 do artigo 7. Gente, eu sou péssima com numeral romano. Ai, pra quê? Tá? Olha, uma convenção coletiva de trabalho, gente, ela vai estabelecer condições distintas de trabalho para uma determinada categoria profissional, tá? Podendo até alterar ou complementar o que a CLT prevê. Alterar a convenção coletiva pode obrigar a empresa a ter o plano de saúde, tá bom? Ela pode estipular isso. Por isso que fala alterar ou complementar. Complementar é quando a empresa, ela realmente quer passar um plano de saúde para os seus profissionais, sendo que a empresa não é obrigada a fazer isso, tá bom? Bom, acima dela, juridicamente, tá? Está acima dela juridicamente, tá? Essa questão das condições distintas de trabalho para uma determinada categoria profissional. Né? A CCT, gente, ela deve ser registrada no sistema de negociação coletiva de trabalho. Está lá disponível no site do Ministério do Trabalho, na internet que vai entrar em vigor, que já está em vigor, tá? Vocês já podem entrar lá no site do Ministério do Trabalho e ver tudo isso lá. Já está em vigor, tá, né? Isso foi passado, não foi passado? Pois é. Toda categoria profissional, ela tem uma data base, tá? Que é o período do ano em que é negociada a respectiva convenção coletiva de trabalho. Então, em algum tempo antes, a reivindicação da classe são discutidas e definidas em assembleia no sindicato, tá? E os pontos que podem ser discutidos são as questões econômicas, que são relacionadas à remuneração dos trabalhadores, piso, reajuste salarial, hora extra, valor de horas extra, gratificação, etc.,
as questões sociais também, como seguro de vida, abono de faltas, questões de higiene, de segurança no trabalho, né? Garantia de emprego durante um período determinado de tempo, etc. Né? Isso é discutido, né? Embora a Convenção Coletiva de Trabalho ela pode completar ou modificar pontos da CLT, ela não pode, em hipótese alguma, alterar direitos garantidos aos trabalhadores pela Constituição Federal, que está lá no artigo 7, tá? Vocês dão uma olhadinha lá. Vou passar também essa referência, tá? Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, que é o FGTS, o 13º salário, né, com base no valor do pagamento integral, né, direito à licença maternidade e paternidade pelo período estabelecido em lei, o pagamento de taxas extras com valor pelo menos 50% acima do que é pago dentro do horário normal de trabalho, férias anuais remuneradas com valor de um terço maior, no mínimo do que um salário normal, né? No mínimo do que um salário normal. Gente, essas questões vocês podem estar avaliando junto com o RH ou responsável, tá? O RH pode passar todas essas informações para vocês, tá? A Convenção Coletiva de Trabalho, ela não vale somente para o profissional ou o empresário, que é o empregador filiado a um sindicato, tá? Mesmo que não seja, gente, e não pague contribuição sindical, o enquadramento é feito de forma automática, tá? Portanto, lá na CCT se aplica da mesma maneira, e o cumprimento dela é obrigatório cumprir. Mas, gente, atenção, presta atenção. Vamos falar da validade. As convenções coletivas de trabalho têm validade de até 2 anos até o momento, tá? É necessário renovar essa garantia, né, para garantir a continuidade do que tinha sido definido ou estabelecido em novos termos. Se não tiver essa renovação, por exemplo, como a obrigatoriedade de plano de saúde, ela acaba. A empresa pode tirar o plano de saúde. Por isso que tem que ficar atento. Essa renovação, junto ao sindicato da sua categoria, tem que ser feito. Então, é de 2 em 2 anos essa renovação, tá? Enquadramento sindical. O enquadramento sindical são trabalhadores só podem... Deixa eu ver de uma forma mais fácil. O enquadramento sindical. Os profissionais, eles só podem exigir que a empresa contratante cumpra a convenção coletiva de trabalho da categoria profissional deles, né? Se o sindicato patronal, que representa a empresa, se ela tiver participado da negociação. Se ela não participou da negociação, o profissional da categoria X não pode exigir, tá? Esse cumprimento. Não pode exigir, tá? Eu vou dar um exemplo. Um vigilante lá, empregado de um hospital qualquer, ele não pode exigir que a instituição cumpra a CCT. Por quê? Da categoria dele. Porque o sindicato patronal que representa ele, aliás, o hospital onde ele trabalha, não participou da negociação. Tá? Não participou, então, desculpa, ele não tem como exigir. Então, o sindicato da categoria tem que participar da negociação dessa convenção para que ele tenha direito a um plano de saúde, por exemplo, tá? O dissídio coletivo. Gente, quando as partes envolvidas na negociação da CCT, da Convenção Coletiva de Trabalho, não chegam a um acordo, pode ser ajuizada uma ação de dissídio coletivo na Justiça do Trabalho para solucionar o conflito. Se tem um conflito, não chega a um acordo, vamos lá colocar uma ação de dissídio coletivo na Justiça do Trabalho, porque lá eles vão resolver o que vai ser melhor para o profissional e para o empresário, para o empregador, tá bom?
Ah, tá, Silane, mas como descobrir essa convenção coletiva de trabalho da minha categoria? Como é que eu faço isso? Os profissionais, os empregadores, os empresários, eles podem descobrir essa convenção relativa à categoria deles de duas formas. A primeira é no sindicato que os representa. Vocês viram a importância da gente ter um sindicato que nos represente? Por mais que as pessoas não queiram pagar sindicato, o sindicato é extremamente importante para isso, tá? Eles buscam formas de melhorar as nossas condições. Então, se não é o sindicato que nos representa, a gente passa aperto com uma convenção coletiva de trabalho que não é acordada. O sindicato, ele é importante. Muita gente acha que não é, mas ele é. Muitas vezes é ele que salva, tá? Né? A primeira forma é lá no sindicato, que representa, né? Uma vez que o sindicato da categoria, quanto o sindicato patronal da categoria profissional ou patronal, que é o da empresa, que participaram obrigatoriamente da definição da CCT e assinaram e registraram no Ministério do Trabalho. Essa é a primeira forma, né? O sindicato da categoria e o sindicato patronal, eles participaram da reunião obrigatoriamente da definição da CCT, porque a definição aconteceu e é obrigatório, então os dois assinaram e registraram lá. Então a primeira forma é registrar lá no Ministério do Trabalho, tá bom? É assim que acontece. Tá registrado e vocês podem ver lá no Ministério do Trabalho, no site, vocês podem estar procurando se existe esse registro. Até mesmo da empresa também existem documentos que eles podem mostrar para vocês, né, gente? Né? A segunda forma é pela internet aí, ó, já tá mais fácil, né? Sistema de negociação coletiva de trabalho. Vou passar isso para vocês também. Disponível no site do Ministério do Trabalho. Tudo no Ministério do Trabalho, tá? Que oferece, assim, diferentes possibilidades de consulta para localizar a CCT. Vai lá e consulta, vou passar tudo para vocês. E a consulta básica, né? Nela você pode informar um parâmetro de pesquisa para localizar. Mas ela não é possível utilizar mais de um ao mesmo tempo. Então, assim, fica um pouquinho mais difícil, né? Lá você registra, você coloca o número de registro da CCT do Ministério do Trabalho, o número do processo do CCT, do registro, e o número da solicitação de registro, né? Que é gerado pelo sistema quando a CCT é inserida pela a entidade responsável, é inserida pela empresa. É tudo registrado, tá? Tem a convenção coletiva de trabalho, registra, mantém no Ministério do Trabalho, para quem quiser ver, tá lá. E vocês também podem olhar no RH da empresa de vocês, ou buscar outras formas, como aqui já foi dito. Tem também a consulta avançada, que permite que você localize o instrumento coletivo desejado, né? Combinando vários parâmetros, né, de pesquisa, né? Como algum dado de um participante, CNPJ, matrícula, razão social, de um dos sindicatos que participam da CCT, se for possível usar um deles, né? A categoria do instrumento coletivo, são as atividades vinculadas diretamente ao sindicato participante de convenção coletiva de trabalho, tipo do instrumento coletivo, né? É possível marcar todos ou um específico, como acordo coletivo de trabalho, de convenção coletiva de trabalho, etc. Né? A cidade onde você mora, o EF de registro, né? Se é possível selecionar o estado do registro, ou a Secretaria de Trabalho que efetuou o registro também, o período do registro, né? O período, a vigência, né? A vigência deve ser indicada uma data inicial e uma data final. Vocês lembram que são 2 anos, né? Para manter esse plano de saúde aí, eles de 2 em 2 anos, eles têm que fazer uma nova convenção e se tiver um acordo, é obrigatório, né, colocar o plano de saúde aí. E a abrangência, que pode ser municipal, estadual, nacional, intermunicipal, interestadual, enfim, tá? Tem também a consulta por filiação à entidade de grau superior. Gente, isso aí,
ela vai possibilitar que você consulte os instrumentos coletivos celebrados por confederações e federações. Não é o caso de vocês, tá? Eu estou passando aqui informações que podem ajudar bastante para vocês procurarem. Mas a melhor forma é vocês entrarem no Ministério do Trabalho ou perguntar no RH, lá eles têm todos os documentos também e eles podem te dizer sobre a questão da convenção coletiva, tá bom? Olha, o que as convenções coletivas de trabalho falam sobre o plano de saúde? O empresário, ele não é obrigado a fornecer plano de saúde. Nenhuma empresa é, para os profissionais, de acordo com as consolidações das leis do trabalho, a CLT. Mas quando conceder por vontade própria, mas quando a empresa concede esse plano de saúde por vontade própria, ele não pode mais tirar o benefício, tá? Isso está lá no artigo 468 da CLT. Ele não pode mais tirar. Então, se deu o plano uma vez, vai ser para sempre, tá? Caso o empresário, o empregador, ofereça o plano de saúde, mas não custeie integralmente esse plano, porque ele pode fazer isso, o empregado, ele tem que autorizar por escrito o desconto do salário dele, tá? A autorização vem por escrito. O empresário não pode descontar no salário do profissional, do empregado, se ele não autorizar, tá? Caso ele custeie parcialmente esse plano de saúde, tá? Ele não quer pagar integralmente. Ele tem que conversar com os profissionais, com os trabalhadores, pedir para os trabalhadores escrever a punho, né, essa autorização do desconto no salário. Beleza? A outra possibilidade, gente, para o empresário, para esse empregador oferecer plano de saúde, é quando a Convenção Coletiva de Trabalho determina que ela faça isso. Obrigatório, né? A convenção está determinando a empresa para fazer isso. Neste caso, a CCT pode até definir regras para uma eventual retirada do benefício, tá? Regras para uma eventual retirada do benefício. Por quê? Porque existem empresas que estão tendo essa convenção coletiva, elas estão sendo obrigadas a darem plano de saúde que antes não dava, e elas com certeza vão torcer para que essa reunião daqui 2 anos não tenha. Então elas vão definir regras para uma eventual retirada do benefício. Olha, as regras são assim: se acontecer isso, se o profissional fizer isso, a gente vai tirar o plano de saúde. É por isso que a gente entra para fazer um estudo epidemiológico dentro das empresas, para saber o que acontecer, para saber o que está acontecendo, o tipo de profissional que vai receber a pessoa, a gente lida com pessoas que vai receber esse plano de saúde, como essa pessoa está utilizando esse plano de saúde. Então, essas regras são essenciais dentro da empresa. Abuso no plano de saúde pelo trabalhador pode estar inserida nessas regras para a retirada do benefício. E não é retirada de um trabalhador, não. É retirada do benefício geral da empresa, tá? Tira o plano de saúde, né? A gente tem um limite aí para esse desconto de plano de saúde, tá? Embora não exista, gente, não tem limite não, desculpa, eu falei errado, o limite para o desconto do plano de saúde. Embora não existe, tá, gente? Não existe um limite legal especificado para o desconto do plano de saúde. Tá lá na lei 10.820, do dia 17/12/2003, e o decreto 4.840, de 17/9/2003. Né? Essa lei, ela está estabelecendo que valores descontados mensalmente do profissional, do empregado, elas não podem, em hipótese alguma, ultrapassar 30% do salário. Não pode. Tá bom? Olha, gente, é importante a gente ficar muito atento em relação
a essas convenções coletivas de trabalho, e é claro que nessas reuniões a empresa, elas podem colocar as suas contribuições, os seus problemas, né? A gente sabe que existem pequenas empresas que não têm condição, mas a gente sabe que essas empresas também, elas estão dentro de um... Como é que eu falo? Dentro de um processo interligado com outras empresas maiores. Então, as regras vêm dessas empresas maiores, né? É importante que quando saem essas reuniões, dessas convenções coletivas de trabalho, que todos sejam chamados, todas as pessoas sejam convocadas, né? Se não dá, chama o sindicato da sua categoria para participar, é importante, porque se o sindicato não participa, não tem como o trabalhador exigir um plano de saúde. Ah, mas é tão importante, né, a empresa dar plano de saúde? Sim, é extremamente importante, mas até para isso a gente tem que fazer um estudo e estabelecer para quem que a gente dá esse plano de saúde, né? Porque isso é muito sério, isso é um gasto de dinheiro, né? Mesmo porque nós temos o SUS. As pessoas podem estar utilizando o SUS, o que não é a mesma coisa, gente. É claro que com o plano de saúde, não vou aqui iludir, não, vamos ser realistas, né? Muita coisa dentro do SUS demora e a gente sabe disso, tá bom? Beleza pura? Eu tô vendo aqui no meu slide, deixa eu procurar uma coisa que eu achei muito bacana. Tava aqui, agora sumiu, não consigo achar. Bom, enfim, a questão é essa, né? Da gente ter um pouquinho de senso das coisas e realmente a convenção coletiva de trabalho é obrigatório. O que decidir a gente tem que acatar aí durante 2 anos. Olha, deixa eu falar uma coisa aqui, deixa eu dar uma dica para vocês sobre um plano de saúde empresa, dicas, né? Como escolher para os empresários agora um plano de saúde empresarial, tá? Gente, já que o plano de saúde empresarial é uma estratégia assim totalmente importante para a empresa, é preciso ter bastante atenção para contratar o produto, né, que melhor atenda a demanda de cada negócio. Cada negócio é uma coisa diferente, né? Então, cada plano vai ser diferente para cada empresa, ou aquilo que for melhor para a empresa. Existem muitas ofertas no mercado, porém é fundamental, gente, é fundamental olhar para a necessidade da sua empresa. Olha para a necessidade da sua empresa e para o seu time, para as pessoas que trabalham lá. Então, as dicas é tudo aquilo que eu falei com você em relação aos estudos epidemiológicos também, tá? Considere o perfil e as características dos seus profissionais. Faça um levantamento dos problemas já pré-existente ali dentro em relação à saúde desses profissionais, quais são as possibilidades que eles têm para tratar essas questões, né? É o trabalho que a Mundiblu também faz. Nós fazemos isso para as empresas, né? Análise os fatores de risco no ambiente de trabalho. Gente, essa análise de fatores de risco é extremamente importante, né? Verifique a cobertura dos planos disponíveis, a facilidade que elas podem dar para todo mundo. Confira também os aspectos como rede credenciada, reembolso e com participação, né? Informe sobre sinistros, taxas e reajustes, tá? Os sinistros, eles são como se fosse a porcentagem. Deixa eu ver aqui se é isso mesmo, para não ficar falando bobagem. Sinistro de plano de saúde. Pode abrir aí, não tem problema não. É muito tranquilo ver isso aqui, gente. É exatamente isso, é questão de documentação, é a apólice de contrato, né? É a apólice de contrato, sempre é um seguro. Olha o seguro, lê bastante a apólice de contrato, o que pode, o que não pode, o que é pós, o que é contra, para ter tudo isso. E é muito bom, gente, é muito bom fazer isso.
Uma coisa que eu acho muito bacana também, gente, é importante, a gente tem uma vantagem de usar o CNPJ para contratar um plano de saúde familiar. Isso é importante, você pode estar usando o seu CNPJ para isso, né? Para melhorar o plano familiar, existem muitas empresas familiares e isso é muito importante, né? Então é isso, gente. Fica a dica aí para vocês, vou passar tudo direitinho, o vídeo e as referências para vocês buscarem. Mas toda vez que vocês tiverem dúvida, vocês podem perguntar. O que eu puder estar ajudando, eu repito quantas vezes for necessário, tá? Não tem problema. É importante que vocês entendam sobre isso, tá? Surgiu essa dúvida que tem gente que tá falando aí que é obrigado a empresa dar plano de saúde. Não, não é obrigado, tá? Então eu falo assim o seguinte: você é profissional, se você está procurando trabalhar em uma empresa que dê os benefícios, ela vai dar os benefícios que são obrigatórios dentro da CLT. Plano de saúde é um benefício à parte, não é obrigatório. Passa a ser obrigatório se tiver a convenção coletiva de trabalho, né? Se é decidido junto com o sindicato da sua categoria profissional que o plano de saúde é especial e que vocês precisam ter, a empresa é obrigada a fazer esse plano de saúde, tá? E aí a empresa também pode definir regras de tirar esse plano de saúde se houver abuso, se não houver, tudo conversado. A comunicação é a alma do negócio, tá bom? Essa reunião, ela é feita com o sindicato, com os trabalhadores, com todo mundo, tá bom? Então vamos ficar bastante atentos a isso aí, tá? E coloque plano de saúde, mas revejam as outras situações, como os estudos dentro da sua empresa, principalmente com os trabalhadores, né? O perfil dos profissionais que trabalham aí na sua empresa e o que tá acontecendo em relação à saúde deles. É extremamente importante isso, tá bom, gente? Tudo de bom para você, Silânia, Mundiblu, práticas avançadas de saúde no trabalho do trabalhador, porque Mundiblu são todos os profissionais. Vai pra pauta. Tudo de bom. Gravei aqui. Não tá gravado, tá? Vou mandar para vocês. Ficou, né? Tá certo. Beijo, obrigada, gente. Tchau, obrigada, tchau.